Olá, meus amigos, amados, irmãos, irmãs. Nós estamos aqui na Maratona dos 150 Dias para mais uma mensagem do coração de Deus para abençoar a sua vida. Então fique conosco aí, amados. Eu quero te convidar a permanecer até o fim para eu abençoar a sua vida orando por você. Você que tem nos acompanhado, você que está conosco, permaneça firme. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. E eu quero te fazer um convite especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens, seja uma pessoa que abençoe vidas compartilhando. Deixe o seu like, amados, o seu comentário, isso fortalece a obra do Senhor. Eu quero ler com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Crônica, capítulo 33. Eu quero ler dois versos com você, 12 e 13. 2 Crônicas 33, eu quero ler o 12 e o 13, e a palavra de Deus diz assim, ó. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Se nós fôssemos fazer uma relação de pessoas muito ruins, com certeza Manassés estaria entre as primeiras. Ele tinha 12 anos, amados, quando ele assumiu o reinado de Jerusalém, quando ele foi coroado, quando ele foi a rei. O seu reinado durou 55 anos. Ele pecou contra o Senhor ao seguir os costumes dos povos que o Senhor já tinha expulsado daquela terra. Ele edificou outra vez lugares para os cultos pagãos que o seu pai Ezequias havia destruído. Perceba, amados, que ele teve um excelente exemplo do pai, mas ele não seguiu. O pai dele foi um rei que, quando assumiu, destruiu todos os altares pagãos que existiam. E ele, quando ele assumiu, ele não levou em consideração tudo que o pai fez e acabou, de uma certa forma, edificando novamente tudo aquilo que o pai tinha destruído. Ele fez altares para adoração do deus Baal, construiu postes, ídolos de adoração às estrelas, fazia rituais de feitiçaria, magia, onde chegou a dar seus filhos em sacrifício, além de consultar adivinhos e médiuns. Ou seja, se existiu alguém que pecou muito contra Deus, esse homem foi Manassés. Ele chegou ao ponto, amados, de colocar uma imagem no templo, no mesmo lugar onde Deus tinha dito a Davi e a Salomão que tinha sido escolhido por ele mesmo para ser adorado para sempre. Ou seja, ele afrontou a Deus de uma forma absoluta e levou o povo de Judá a cometer pecados muito piores que aquelas pessoas que tinham sido feitas pelo povo que o próprio Deus já tinha sido expulso e tinha expulsado daquele lugar. Perceba que ele fez com que o povo, amados, pecasse de uma forma ainda pior do que o povo que o Senhor tinha tirado daquele lugar. Ele foi uma pessoa que afrontou a Deus de uma maneira terrível. Evidentemente que o castigo veio, porque muito embora o Senhor tivesse falado com ele, com o povo a respeito daquilo tudo, que eles estavam fazendo, eles não ouviram, não foi ouvido, e por isso
Deus permitiu que o exército assírio invadisse e tomasse aquela terra, sendo Manassés preso e levado para a Babilônia cativo. Então, aconteceu o inesperado. Manassés, durante o seu sofrimento, orou de coração ao Senhor e com muita sinceridade se arrependeu de todos os seus pecados. E Deus ouviu a sua oração, feita com muita humildade, e atendeu a sua solicitação, permitindo que ele fosse libertado e voltasse para Jerusalém e retomasse o seu lugar de rei. O que levou aquele homem a declarar que o Senhor era Deus. É o trecho daquilo que nós lemos em 2 Crônica 33, 12 e 13. Evidentemente, amados, que depois disso ele se reposicionou, tomando diversas atitudes para corrigir os seus erros, tirando do templo as imagens que lá estavam, o ídolo que ele tinha posto naquele lugar de adoração do Senhor, jogou por terra todos os altares que ele tinha mandado construir, reformou o altar do Senhor e determinou que o povo o adorasse. O que estamos vendo aqui nessa mensagem, amado, nesse texto bíblico, nesse contexto que nós estamos lendo, é que este homem que cometeu erros graves contra Deus, a partir do momento que ele se arrependeu de uma maneira sincera, com interesse de coração, ele alcançou o perdão de Deus, ou seja, o perdão do Senhor. Ele precisou chegar ao fundo do poço para perceber que a forma como ele estava vivendo, como ele tinha vivido, até aquele momento tinha desgraçado. Desculpe a palavra, amados, ela é forte, mas era o que tinha acontecido. Ele simplesmente desgraçou com a sua vida de uma forma terrível. E ele precisou chegar ao fundo do poço para entender. O que nós estamos querendo dizer, amados, é que existem diversas pessoas caminhando para o mesmo fim de Manassés e continuam trilhando as mesmas veredas e não mudam o seu posicionamento. Manassés poderia ter mudado o rumo da sua vida quando ele foi alertado por Deus. E ele não tomou conhecimento. Continuou até ele ser preso, com ganchos e com correntes. Aí então ele caiu em si. Arrependeu-se de uma forma sincera, de coração, e Deus o perdoou. O que nós estamos querendo dizer, amados, é que a vida de Manassés nos ensina algumas coisas muito importantes. Se nós pegarmos esse texto e nós refletirmos, amados, Manassés nos alerta, Manassés nos ensina algo importante. A primeira é que aquele que desafia a autoridade do Senhor através de atitudes erradas, de posicionamentos equivocados, andando de mãos dadas com o pecado, infelizmente, não acabarão bem. Essas escolhas, amados, os levarão para um final que, com certeza, não será agradável, pois estarão caminhando em sentido contrário à vontade de Deus. Então, eu estou te dizendo, amados, reveja o seu posicionamento, a sua vida, e se tiver algo para fazer, faça. A segunda coisa que ele nos ensina, amados, é que, e o que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que nós não somos perdoados pelo número de pecados que nós venhamos a ter cometido ou venhamos a cometer, e sim pela nossa disposição sincera em se arrepender e não voltar a cometer os mesmos erros.
Manassés nos ensina isso, amados. No final, ele reconheceu os seus pecados e buscou o perdão de Deus de uma forma sincera. Então a conclusão é muito lógica e onde nós estamos querendo chegar é que se Deus perdoou a Manassés, que fez tudo aquilo, pode perdoar qualquer pessoa, independente da quantidade de erros que tenha cometido. É lógico que fica claro que todos nós arcaremos com a responsabilidade dos nossos erros. Porém, o arrependimento sincero nos levará a conseguir o perdão do Senhor e um novo momento de nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus perdoa o pecado, mas não isenta o pecador. Ou seja, aquilo que plantamos, colheremos. Existem pessoas, amados, que acham que para elas não tem mais jeito, tendo em vista tudo o que elas fizeram, a quantidade de erros que elas cometeram, a série de pecados que elas estão fazendo, que não tem mais jeito para elas, amados. A culpa é tão grande que elas acham impossível uma nova chance. Eu estou aqui para te dizer, amados, que Deus, quando nós de coração, com sinceridade, com inteireza de coração, nós realmente pedimos perdão, mudamos de posicionamento, deixamos de lado todos os nossos erros, todas as nossas falhas, com um arrependimento sincero. Deus pega todos os nossos erros, os nossos pecados e joga no lago do esquecimento. O Senhor, Ele nos perdoa de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira. Amados, que fique claro para você, o acusador é o nosso inimigo. Quem fica te acusando a todo momento é o inimigo. Deus, a partir do momento que você pede perdão, Ele te perdoa e esquece. Lembra daquela mulher que foi colocada diante de Jesus para ser apedrejada? E Deus falou assim, Jesus disse, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Depois ele levantou a cabeça e disse, onde estão os teus acusadores? E ele disse para ela, vai e não peque mais. É isso que Deus está falando, amados. Não peque mais. Se arrependa e não peque mais. Se você está ouvindo uma voz te acusando, repreenda, porque essa voz não é do Senhor, essa voz do inimigo. Todas as vezes que você cometeu um erro, mas que você já diante de Deus, de uma forma sincera, de coração, pediu perdão, e essa voz continua te acusando, repreenda em nome de Jesus. Cala-te. E você vai perceber que essa voz vai sumir da sua vida. Quem te acusa é o inimigo. A partir do momento que você pediu perdão, Deus já te perdoou. O Deus que perdoou Manassés é o nosso Deus, amados. É o mesmo, ele não mudou. É o Deus que pode perdoar a qualquer pessoa que reconheça o seu pecado e de coração se arrependa, independentemente da quantidade de erros ou de pecados que ela tenha cometido. Amados, o que nós temos que buscar é um arrependimento sincero, de coração, e colocar diante de Deus tudo aquilo que nós temos feito de errado, pedindo perdão. Abandonar essa prática e o Senhor te perdoará. E como fez com Manassés, eu creio que na sua vida, na minha vida, não será diferente. Ou seja, Ele nos dará uma nova chance de começarmos tudo de novo, de refazermos tudo aquilo que de uma certa forma nós estávamos fazendo de uma maneira errada, confrontando o Senhor, fazendo tudo aquilo que não lhe agradava. Então, amados, tome posicionamento. Se posicione hoje. Peça perdão dos seus pecados e creia que o Senhor já te perdoou.
Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pela remissão dos nossos pecados. Ele assumiu o pagamento de uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si todos os nossos pecados, amados. Então, cometeu o pecado? Confesse. Cometeu o pecado? Confesse. Se eu falar que eu não peco, eu estou enganando a mim mesmo. Mas se eu peco, Deus é justo. E Ele nos perdoa de todo o pecado. Então faça isso, amado. Faça uma análise da sua vida. De repente você está passando por algum momento turbulento na sua vida e é decorrente de algum erro, de algum pecado, de alguma brecha que você, através de atitudes, abriu na sua vida e o inimigo entrou. Se arrependa, ore para que Deus faça essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecer, te louvar, te glorificar, te exaltar, Pai. E nós queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, com sinceridade de coração. Cada um, Senhor Deus, tem as suas falhas, os seus pecados para serem confessados diante do Senhor. Então o desejo do meu coração, Pai, é que exista realmente um coração sincero e arrependido diante do Senhor, e que eles possam se posicionar, Pai, se arrependendo de uma maneira sincera, para que o Senhor os perdoe e faça, Senhor Deus, a restituição devida sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, e que nós venhamos, Senhor Deus, realmente viver uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Uma vida, Senhor, que seja agradável ao Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, viver em novidade de vida, viver, Pai, como alguém que realmente reconhece que tudo vem de Ti, que o Senhor é a nossa fonte, que o Senhor é o nosso Deus, que tudo vem do Senhor. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor fortaleça essas vidas, que através do Teu Santo Espírito, Pai, o Senhor possa convencer o homem do erro, do pecado, que haja, Senhor Deus, arrependimento sincero e genuíno da parte de todos esses meus irmãos, essas minhas irmãs, e que eles possam, Senhor Deus, perdoados pelo Senhor, viver, Pai, uma vida nova, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida próspera na Tua presença. Eu calo, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, toda acusação, toda voz do acusador sobre a vida de cada um desses meus amados, eu repreendo e calo essa voz em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, essas vidas abençoadas. E todo aquele, Pai, que tem ainda um sentimento, Pai, de culpa, um sentimento, Senhor Deus Todo-Poderoso, de que para ele não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu repreendo, Pai, todo esse espírito maligno, Senhor Deus, que fica plantando essa semente nessas vidas. E declaro, Pai, que o Senhor alcança essa vida hoje e que o Teu Santo Espírito revele a ele o quanto ele é amado, o quanto ela é amada do Senhor, e que todos eles se voltem para Ti e de uma maneira sincera vivam vida abençoada, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, se o Senhor permitir.